Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas, duas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha, ir até outra vertente onde há batatas em abundância. Mas se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Ao vencido, ódio e compaixão. Ao vencedor, as batatas. Olha, eu não posso ter certeza porque eu não moro na sua cabeça, mas eu sou capaz de apostar que tem alguma coisa aí na sua cabeça que tá te dizendo, ó, se eu entendi direito o que ela falou, até que essa teoria faz algum sentido, mas tem alguma coisa que não se encaixa, tem alguma coisa que soa profundamente errada nisso que ela acabou de dizer. E se for esse o seu caso, você não é o único que se deparou com esse mistério da frase ao vencedor, as batatas, que é o pesadelo dos estudantes que estão lendo Quincas Borba do Machado de Assis pro vestibular. Eu sei que tá na lista da FUVEST agora em 2021, mas também pode ser que você tenha tentado ler esse livro em outros momentos da sua vida e tenha esbarrado nessa parede, né, que essa frase representa. É uma frase que vai permear essa história interessantíssima e que, como tudo que Machado de Assis escreveu, tem camadas e camadas e camadas e camadas de ironia que é preciso ser tão esperto quanto ele para conseguir entender. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente vai falar mais uma vez de Machado de Assis, esse cara que foi o sujeito mais brilhante que já caminhou sobre essa terra e que é um dos meus escritores favoritos nessa vida, mas é depois da nossa vinheta. Então vamos começar o nosso assunto de hoje, mas sempre lembrando que os vídeos do mês de abril contam com o apoio da Editora Labrador, que é uma editora de autopublicação que faz um serviço super diferente, super especial e que vai conseguir tirar do papel o seu sonho de publicar o seu livro. Ou melhor dizendo, vai conseguir transformar num livro de papel de ótima qualidade, com distribuição em várias livrarias do Brasil, aquele livro, aquele projeto de publicação que está morando na sua cabeça há muito tempo. Pode ser um livro de ficção, pode ser um livro de histórias curtas, pode ser um livro de poesia, pode ser um trabalho acadêmico, pode ser um trabalho empresarial, o que estiver na sua cabeça e se você tem o sonho de transformar num livro que vai chegar em várias livrarias do Brasil, você pode contar com os serviços da Editora Labrador. É só conhecer o site da editora e ver o que eles podem fazer por você. Para isso é só acessar esse endereço que está aparecendo aqui embaixo na tela, mas também está aqui na descrição do vídeo, caso você queira clicar e ser direcionado para lá. Beleza? Agora nós vamos falar sobre Quincas Borba, um livro que, junto com Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas, compõe a grande trilogia da fase realista de Machado de Assis. Um escritor que, na altura em que esse livro foi publicado, mais ou menos entre os anos de 1885 e 1890, por aí, foi uma história publicada aos pouquinhos, né, capítulo por capítulo, dentro de uma revista literária chamada A Estação. Nessa altura, Machado de Assis já era um escritor conhecido, um escritor experiente, um homem que participava ativamente dos debates do seu tempo, que publicava crônicas, publicava artigos, publicava textos assinados e não assinados também, quando era perigoso demais assumir a sua própria identidade, e que já tinha outros romances publicados. Acontece que os romances iniciais de Machado de Assis, eles são completamente diferentes daqueles que foram inaugurados em 1880 com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quando publicou esse livro, Machado traçou uma linha no chão que dividiu para sempre a sua produção literária. E talvez tenha sido só depois dessa linha é que ele de fato se transformou num dos escritores
mais brilhantes, não apenas da literatura brasileira, mas provavelmente da literatura universal. Não sou eu que estou falando isso, o trabalho dele, inclusive, está sendo finalmente descoberto por um público maior, porque ele está recebendo traduções novas e modernas para o inglês, por exemplo. Então, aqui no YouTube você consegue encontrar vídeos de booktubers americanos, ingleses, comentando esse escritor que para eles é novo, né? Nossa, quem é esse Machado de Assis? Um escritor brasileiro, negro, que fala do Brasil, né? Do Rio de Janeiro, mas é completamente diferente na cabeça de um gringo do que um brasileiro seria capaz de escrever já lá no século XIX. E por onde passa, né, o leitor que alcança, Machado de Assis tem a capacidade de assombrar. Quincas Borba foi publicado depois do sucesso de Memórias Póstumas de Brás Cubas, como eu disse, no formato de folhetim, porque estávamos vivendo numa época em que a publicação de um livro era ainda mais difícil, mais complicada, era preciso dinheiro, financiamento, um mercado mais desenvolvido, coisa que não existia aqui no Brasil em termos editoriais. Então era mais fácil para um escritor de poucos recursos, como Machado de Assis, publicar suas histórias em pedacinhos, né, em folhetins dentro de revistas e jornais, do que conseguir o financiamento necessário para a publicação de livros, né? Isso ele só faria mais tarde com o sucesso, né, dos folhetins. Ele publicou Quincas Borba com o objetivo de manter o mesmo universo de Memórias Póstumas de Brás Cubas e o mesmo tom jocoso, irônico, sarcástico, provocativo que tinha feito tanto sucesso, que tinha causado tanto espanto, porque nunca tinha sido escrito nada desse tipo na literatura brasileira. Há quem possa pensar que Quincas Borba é uma continuação de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Não é exatamente assim. Alguns personagens se repetem. O próprio Quincas, o personagem Quincas Borba, que é um filósofo, né, que tem as suas ideias malucas, entre elas aquela frase lá do Ao Vencedor as Batatas, que foi a introdução desse vídeo, já vamos falar sobre isso. Ele é um personagem que aparece brevemente, ele faz uma participação especial em Memórias Póstumas de Brás Cubas e depois some da história. Aqui ele ganha o seu próprio livro, mas esse é o ponto em comum, assim, não é uma continuação, não é necessário ter lido o Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque, assim, se a gente for usar um termo moderno, né, que se aplica ao cinema, esse livro é mais um spin-off do que uma sequência. Ele se passa no mesmo universo, na mesma época, na mesma cidade, que é o Rio de Janeiro, tem mais ou menos a mesma ambientação social, o mesmo recorte de classe, mas ele não é de jeito nenhum um livro que você precisa ter lido o outro para compreender, de forma nenhuma. Quincas Borba, se você parar para pensar, não é nem de fato o verdadeiro protagonista desse livro. O verdadeiro protagonista é um homem chamado Rubião, que era um sujeito simples, de classe média, que trabalhava como professor e, portanto, já desde aquela época não tinha lá muito dinheiro, estava sempre tentando, né, alguma coisa para tirar o pé da lama, tentando alguns empreendimentos que sempre davam errado. Rubião era um homem que vivia no interior do estado de Minas Gerais, né, na cidade de Barbacena, e que faz amizade com esse velho filósofo chamado Quincas Borba. Quincas Borba já, nessa altura, era um senhor, sabe aqueles velhinhos meio doidos, assim, que tem umas filosofias, que tem ideias muito extravagantes, e que se fosse, assim, apenas um senhorzinho maluco caminhando na rua, ninguém ia dar nenhuma atenção? Pois era assim que o Quincas Borba surgiu em Barbacena. Acontece que ele recebeu também uma herança que o tornou um homem muito rico, muito rico. E quando a pessoa tem dinheiro, ela pode ser a biruta que ela for, não vai faltar gente disposta a lhe dar ouvidos, a prestar atenção, a dedicar-lhe todo o cuidado e todo o zelo que talvez, porventura, uma situação frágil de saúde inspire, né? Rubião se aproxima, portanto, do velho Quincas Borba porque ele já está com o pé na cova, né, mais para lá do que para cá, e ele começa a bajular esse senhor, começa a
está sempre ali presente e tal, na esperança de ser lembrado no testamento, né? Receber, quem sabe, um mimo, né? Um presentinho, um agrado, alguma coisinha assim. Não vamos pensar também que Rubião seja um homem extremamente interesseiro, de jeito nenhum. Rubião, coitado, né? Quem não quer tirar o pé da lama, não é verdade? E ele tinha um afeto sincero pelo Quincas Borba, né? Estava juntando o útil ao agradável? Talvez. Mas o fato é que não foi lá um grande sacrifício para o Rubião servir como praticamente um enfermeiro do velho filósofo que lhe ficava contando as suas teorias. Num desses momentos, justamente ele contou para Rubião essa esquisita história, essa alegoria estranha de duas tribos famintas disputando pela mesma quantidade de batatas. E ele chega à conclusão exótica de que, nesse caso, a paz é indesejável. É preferível que haja guerra entre essas duas tribos competidoras para que a mais forte, a mais competente, a vencedora consiga se apoderar de todas as batatas e consiga, né, ter todo o seu poder nutritivo. É melhor do que tentar dividir caridosamente aquela pequena quantidade de batatas entre duas tribos. No fundo, as duas iriam perder de fome. Portanto, conclui o nosso amigo filósofo, não devemos nos sentir tristes, nos sentir mal ou revoltados pelo destino da coitada da tribo que foi esmagada, trucidada, eliminada, exterminada. Afinal de contas, a humanidade caminhou para o seu progresso natural que sempre leva para frente. O vencedor deve se sentir bem. O vencedor, afinal de contas, é um vencedor e, portanto, merece se refestelar com as suas batatas. Rubião, quando escuta essa história pela primeira vez, ele que está mais interessado, né, em ser lembrado lá na hora do testamento, ele faz uma cara de que entendeu tudo e de que o senhor tem razão, eu não entendi muito bem, mas sei lá, o senhor tá certo. Ele não questiona muito o velho naquele momento. E quando, passados alguns dias, Quincas Borba de fato bate as botas, qual não é a surpresa do Rubião? Ao descobrir que ele não apenas foi lembrado no testamento, mas ele foi declarado o herdeiro universal de todos os bens de Quincas Borba. Ele, de repente, do dia para a noite, ele saiu da condição de profissional liberal perrapado, professor, e virou um capitalista. Ele passou a ser dono de títulos, de ações, de propriedades, de escravos, de imóveis alugados. Ele se transformou num multimilionário do dia pra noite. Quando o Rubião, ainda tomado pelo susto, né, pelo agradável susto de ficar milionário do dia pra noite, ele teve sua primeira revelação, a sua epifania sobre o significado da frase. Ele faz os seguintes raciocínios. Pela primeira vez, atentou bem na alegoria das tribos famintas e compreendeu a conclusão ao vencedor as batatas. Ouviu distintamente a voz roufenha do finado, ou seja, a voz rouca, meio fanhosa do finado, expor a situação das tribos, a luta e a razão da luta, o extermínio de uma e a vitória da outra, e murmurou baixinho: ao vencedor as batatas. Tão simples, tão claro. Olhou para as calças de brim surrado e o rodaque cerzido, ou seja, ele olhou para suas próprias roupas de má qualidade, costuradas e mal remendadas, roupas de professor pobre, e notou que até há pouco fora, por assim dizer, um exterminado, uma bolha, mas que ora não, ou seja, agora não, era um vencedor. Não havia dúvida, as batatas fizeram-se para a tribo que elimina a outra, a fim de transpor a montanha e ir às batatas do outro lado. Justamente o seu caso. Ia descer de Barbacena para arrancar e comer as batatas da capital. Ele já tá pensando assim, eu vou sair daqui dessa cidade miserável e vou para a capital, e vou para a corte, para o Rio de Janeiro, onde eu vou poder comer e arrancar as verdadeiras batatas da vida. Cumpria-lhe ser duro e implacável. Era poderoso e forte. E levantando-se de golpe alvoroçado, ergueu os braços exclamando: ao vencedor, as batatas! Gente,
De uma hora para outra, nosso amigo Rubião entendeu, ou pelo menos extraiu dessa frase, o sentido que melhor lhe convinha. A ideia de que agora, meu bem, agora o jogo virou. Eu sempre fui um pé rapado, um bajulador, um cara aí vivendo de migalhas. Agora que eu ganhei essa herança, virei um vencedor e tenho o direito de usufruir dessa nova vida que o dinheiro vai me proporcionar. Não precisa se esforçar muito no raciocínio para perceber a ironia da situação toda. Afinal de contas, que tipo de vencedor pode ser o cara que se tornou rico porque recebeu do nada uma herança, né, completamente sem mérito, sem esforço, sem nenhuma outra explicação que não seja o mais puro golpe de sorte? Mas Rubião convenceu-se de que ele merecia se tornar um milionário, porque ele tinha se tornado um vencedor e, portanto, lhe cabia usufruir de todas as batatas, que aqui surgem como uma espécie de metáfora dos luxos da vida, dos confortos, dos banquetes sem fim, dos itens importados, de todo o conforto e prazer que o dinheiro pode proporcionar. Há muita ironia aqui nessa situação. Parece que Machado estava antecipando em mais de um século a hipocrisia do discurso da meritocracia, que hoje em dia, no século XXI, nos incomoda tanto, né? Aquela ideia de que, poxa, se eu sou filho do dono da empresa e cheguei à presidência, virei CEO aos 25 anos, é porque eu mereci. Esse tipo de coisa tem muita piada na internet hoje em dia, e Machado já estava antecipando esse tipo de incômodo com esses raciocínios, né? Ao vencedor as batatas vai surgir aqui, portanto, como um lema de uma ideologia que já estava começando a ganhar alguns adeptos, muitos adeptos entre a intelectualidade brasileira na porção final do século XIX. Estou falando do discurso da meritocracia como a gente faz hoje, como a gente conhece hoje? É claro que não. Vamos colocar as coisas dentro do seu contexto, não sejamos anacrônicos. Mas na época de Machado de Assis, discutia-se uma variante sociológica da recém-divulgada teoria do darwinismo biológico, que, mal resumindo, dizia que na natureza os mais fortes, os mais aptos sobrevivem. Houve sociólogos, pensadores e cientistas políticos no final daquele século XIX que procuraram transportar essa teoria da biologia para o campo das humanidades e concluíram que também nas sociedades elementos fracos, incompetentes, inferiores, e aí muita coisa problemática nessa ideia, muito racismo, muito preconceito, muita coisa irracional aqui, mas havia, portanto, algo de justo em que os fracos fossem exterminados, eliminados, e os fortes e vencedores pudessem, né, dominar a todos e seguir no seu constante progresso. Essa vertente de pensamento, que depois seria resumido como o darwinismo social, ela surgia naquela época como um pensamento moderno, uma transposição das ciências naturais para as ciências humanas que reverberava muito nos ouvidos da sociedade, especialmente daqueles que, como Rubião, se sentiam vencedores, se sentiam por cima de todos, se sentiam superiores. Aquilo tudo ecoava muito bem nos ouvidos das elites dominantes e das classes proprietárias, né? Ainda mais naquela época, né, do Brasil, quando a sociedade era dividida em estratos sociais muito mais rígidos e muito mais imóveis do que a gente tem hoje em dia. Algo nesses raciocínios já começavam a incomodar bastante Machado de Assis. E para entender melhor, eu aconselho muito, quem puder, ler um ensaio que está presente nesse livro aqui, Ao Vencedor as Batatas, do crítico Roberto Schwartz. Apesar do título, esse livro não analisa especificamente o Quincas Borba. É um livro que analisa mais os trabalhos iniciais, a chamada fase romântica, né, do Machado de Assis. Mas esse livro, ele abre com um ensaio muito famoso chamado As Ideias Fora do Lugar, que já valem, assim,
valem a leitura atenta. É um texto mais difícil, é um texto de um crítico literário, mas que vale muito a pena e que ajudam a elucidar certas ideias e ajudam a entender qual era o incômodo que o Machado de Assis podia estar sentindo, talvez de maneira até inconsciente, mas provavelmente não, porque Machado de Assis era um homem muito culto, muito alinhado com as ideias do seu tempo e muito original intelectualmente. Então ele devia, né, ter tudo isso muito claro na cabeça dele. Diz Roberto Schwartz que um dos principais problemas do Brasil no século XIX é que nós tínhamos, como em todo o resto, importado da Europa os princípios da economia política liberal burguesa, que faziam muito sentido naqueles países, né, da Europa e até nos Estados Unidos, né, aqui nas Américas, mas que no Brasil eram absurdamente estrangeiros e mal colocados porque esses princípios se baseiam no trabalho livre, ao passo que aqui no Brasil ainda predominava o fato da escravidão. Por sermos um país escravocrata, portanto, segundo Roberto Schwartz, a gente pode ter tentado importar as ideias, as ideologias, os raciocínios, as ideias de racionalização da economia, do trabalho, da política dos países europeus, mas isso nunca se encaixou direito na nossa realidade. Diz ele no seu texto, essa impropriedade do nosso pensamento foi de fato uma presença assídua, atravessando e desequilibrando até no detalhe a vida ideológica do Segundo Reinado. Portanto, artificialmente, essas ideias modernas, liberais, que foram construídas em sociedades onde o trabalho era livre e remunerado, elas foram trazidas meio a fórceps aqui pro Brasil, porque a elite adorava repetir e papagaiar, né, todas as ideias mais avançadas da sociologia na época e aplicar aqui para nossa realidade, mas sempre ficava uma coisa muito estranha, que não se encaixava direito num país onde a base da sociedade, a base do trabalho era feita por meio de trabalho forçado. Mesmo entre as pequenas camadas da sociedade que a gente pode chamar, entre muitas aspas, de classe média, que não era nem proprietária de terras e escravos e nem a massa de trabalhadores, né, escravizados, aquele meio, aquelas pessoas livres, mesmo entre essas existia uma relação de dependência e favorecimento com os ricos que é completamente estranha para aquelas sociedades liberais, industrializadas, burguesas lá da Europa que a gente tentava copiar. Diz o Roberto Schwartz que, esquematizando, pode-se dizer que a colonização brasileira produziu, com base no monopólio da terra, 3 classes de população. Vou colocar aqui para vocês não se perderem. O latifundiário, o escravo, lá embaixo, e o homem livre, entre aspas, que na verdade é dependente. Entre os 2 primeiros, a relação é clara, é uma relação de força, de autoridade. É a instituição do pelourinho, é a existência do capataz, é o fato de que aqui você manda a lei do porrete, que não era nada arbitrária, ela era regulada pelo direito penal. Mas enfim, entre esses 2 a relação é clara. Mas e esse grupo do meio aqui? É uma multidão de pessoas. Não tanto quanto os escravos, mas era bastante gente. Eles não eram nem proprietários e nem proletários. Seu acesso à vida social e a seus bens depende materialmente do favor, indireto ou direto, de um dos grandes. A figura do agregado, por exemplo, é a caricatura do que era esse homem supostamente livre, que supostamente exercia uma profissão liberal, mas que na prática era dependente do favor do rico. Se você leu Dom Casmurro, você deve ter sido também impactado pela figura do agregado José Dias, que eu adoro, amo de paixão, eu acho um dos personagens mais interessantes e pitorescos da nossa literatura. Mas a gente também pode colocar o nosso amigo Rubião, né, aqui do Quincas Borba, nessa categoria de homem livre que depende do favor do rico. Se nós vivêssemos num país onde houvesse de fato
possibilidade de ascensão social, recompensa para o trabalho duro, mais racionalidade nas relações econômicas. Talvez um professor poderia, com o seu trabalho, chegar longe o suficiente para ter uma vida confortável, uma vida digna, mas ele sabia que ele nunca ia sair do lugar. Então, ele instintivamente bajulava o velho rico, esperando conseguir dele um favor. Ele até conseguiu mais do que queria, né? Se tornou herdeiro universal. Quando ele esperava apenas uma lembrancinha na herança, ele virou herdeiro universal. O favor é, portanto, continua aqui o Robert Schwartz, o mecanismo através do qual se reproduz uma das grandes classes da sociedade, envolvendo também outra, a dos que têm. Note-se ainda que entre essas duas classes é que irá acontecer a vida ideológica, regida em consequência por esse mesmo mecanismo. Assim, com 1000 formas e nomes, o favor atravessou e afetou o conjunto da existência nacional. Mais um pouquinho aqui embaixo ele diz: o favor é a nossa mediação quase universal, sendo mais simpático do que o nexo escravista. É compreensível, portanto, que escritores tenham baseado nele a sua interpretação do Brasil. É o que nosso Machado vai fazer. Ele vai descrever essa relação entre Rubião, um homem de classe média, um profissional liberal que sabe que não sairá do lugar pelos seus méritos próprios, porque não existia essa possibilidade no país, e instintivamente vai fazer o que todos faziam, todos que podiam faziam, que é depender do favor do mais rico, do proprietário, do latifundiário, do dono de terras, do dono do dinheiro. Vai dar muito certo, Rubião vai de uma hora para outra se transformar num proprietário. Mas aí a história vai se desenrolar. Esse aqui é só a premissa inicial dessa história. Teremos, portanto, um caso de ascensão social que aconteceu artificialmente e que se justificou ideologicamente na cabeça do protagonista por uma interpretação meio torta, né, de uma teoria social meio maluca, meio amalucada, né, que pode ser resumida com a ideia de Ao Vencedor as Batatas. E essa história vai mostrar como foi a chegada de Rubião a esse mundo dos ricos, como que ele passou a ser recebido pelos outros, como que de repente de parasita que orbitava uma pessoa mais rica, ele se tornará o cara em torno de quem vão girar uma série de interesseiros, oportunistas, golpistas, bajuladores. Ele vai ter uma inversão de papéis, ele vai conhecer muita gente, ele vai ter uma paixão arrebatadora por uma mulher casada, Sofia, que terá sua importância aqui na história. E ele vai receber também, curiosamente, né, além da herança em dinheiro, ele vai receber uma herança não muito usual, a gente não costuma ver isso nas histórias antigas. Ele recebe de herança um cachorro. O cachorro do falecido filósofo Quincas Borba vai passar para o Rubião e, numa dessas ironias, né, machadianas por excelência, o cachorro também vai se chamar Quincas Borba. E o cachorro vai ter uma importância simbólica nessa história. O cachorro vai representar talvez os únicos verdadeiros sentimentos dessa obra inteirinha. Entre todas as relações entre pessoas aqui, nenhuma vai ter uma ligação tão forte e tão honesta como a que haverá entre o cachorro e o Rubião. Há quem se pergunte se o título Quincas Borba se refere ao velho filósofo ou ao cachorro, porque os dois têm o mesmo nome. A resposta é: não há resposta. Você decide quem é o verdadeiro protagonista dessa história, quem é que é mais importante nessa dinâmica. E eu deixo vocês com esse gostinho. Leiam Quincas Borba em algum momento da sua vida. Para os termos difíceis, o vocabulário, as muitas referências a obras externas que Machado de Assis gosta muito de fazer, sempre com vivacidade, sempre com verve, sempre com bom humor, sempre com ironia, sempre com sutileza. Eu recomendo que vocês leiam nessa edição aqui da editora Panda Books, porque ela traz, bem ao lado das palavras, vários textos explicativos, às vezes puxando verdadeiras caixas, né, de textos, para ajudar a gente a contextualizar a história e não se perder no vocabulário de outras épocas. Essa edição também
tem muitas ilustrações, é uma edição excelente. No final, inclusive, tem, olha, um mapa dos personagens que você não deve ler antes de ler a história, porque aqui tem spoiler. Então, você leia o livro e depois, na hora de rever, né, pra fazer o vestibular, você olha o mapa dos personagens. É uma edição ótima, ela ficou indisponível, foi aquele monte de problemas, mas agora está finalmente disponível, com entrega normalizada, lá no site da Amazon. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver curiosidade. Um beijo a todos e obrigado por ter assistido esse vídeo. Obrigado, padrinhos e madrinhas, também por apoiarem esse projeto. A gente se vê no próximo vídeo na sexta-feira. Tchau, gente. Até mais.